Mas eu quero, assim como o Robson já tem feito ao longo de todo esse mês, eu quero ser aqui nesta noite um porta-voz do Senhor na medida de trazer um auxílio a mais nessa sua busca incansável, porque é uma busca incansável, incessante, ininterrupta por santidade e pela prática da piedade. Quando eu li o livro, eu senti que a santidade e a piedade são irmãs siamesas. Sabe o que são irmãs siamesas? Ou irmãos siameses? Estão ali, ó. Não há como, porque no nosso processo de santidade, a gente acaba por reverberar essa santidade praticando piedade. Não há como você desassociar, você separar ambas as disciplinas, porque são disciplinas espirituais. Então, eu creio que o Senhor nos abençoará nesta noite, de forma que nós temos um conteúdo, que é o livro, como o pastor Robson já passou para vocês, e o conteúdo do livro está sendo aplicado, um conteúdo que nos abençoou muito, está abençoando vocês e vai continuar a abençoar. Eu quero aqui só traçar, de forma introdutória, um esqueleto das Escrituras. As Escrituras, meus irmãos, elas do início ao fim, elas são formadas por 4 pilares, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Nunca se esqueça disso. É até uma forma mais fácil de, se alguém perguntar a você, me conta toda a história da Bíblia. Você, com esse esqueleto, com esse esquema na sua cabeça, você não vai errar em nada. Porque as Escrituras iniciam com a criação, elas continuam no seu desenrolar, no seu desenvolvimento com a queda do homem. Após a queda do homem, há um plano, um planejamento do Senhor no sentido de trazer uma redenção à humanidade, uma redenção ao homem, que nós vamos ver isso cumprido em Cristo. E no final, quando lembramos do Apocalipse, nos lembramos que há uma consumação, ao fim de todas as coisas. Então temos um início, temos uma queda, temos uma salvação, uma redenção, e temos, no fim, uma consumação. Isso não serve só, como dizia um professor meu, só e somente só, naquilo que concerne ao esqueleto das Escrituras. Mas isso também vale, meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa vida com Deus. Porque, afinal de contas, nós nascemos no pecado. Em determinado momento da nossa vida, nós participamos da redenção e estamos agora aguardando a consumação. Olha que lindo, né? Olha o paralelo que nós temos entre as Escrituras, entre o esqueleto, entre a base, os princípios das Escrituras, com a nossa própria vida, com a nossa própria identidade em Deus. Nascemos no pecado, fomos redimidos, lavados, regenerados desse pecado, que é a redenção, e agora estamos aguardando a manifestação completa do tempo, do dia da consumação de todas as coisas. Então, assim como as Escrituras, a nossa vida, meus irmãos, ela também está debaixo de princípios, ela também está debaixo de um esqueleto, ela também está debaixo de um esquema esse, como uma equação matemática. Pedrinho, você não mudou, Pedrinho. Preste atenção aqui, ó. Como numa equação, estou falando assim com o Pedrinho porque eu tenho intimidade com ele, tá? É brincadeira. Não vai pensar que eu estou aqui, né? Então, a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela é como uma equação, ela tem todo um esquema, não é um esquema nosso, é do Senhor para nós. E dentro dessa equação, meus irmãos, nós vivemos em ciclos. Eu vou lembrar os irmãos, por exemplo, o ciclo de Juízes. Já vou chegar já na busca pela santificação e na prática da piedade, né? Isso aqui é só uma introdução. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos ver ali um ciclo. Quem aqui teve aula comigo no CIAB, talvez vá lembrar lá do desenho que eu fiz de um ciclo, né? Qual era o ciclo? O povo está lá, na terra, e o que dizem Juízes? Fizeram o que era mal. Muito bem.
Deus envia o inimigo, envia os adversários começam a perturbar a paz de Israel. Quando o negócio está feio mesmo, né, como o jovem gosta de dizer, quando o bicho está pegando, eles então clamam, Senhor, nos livra desse mal. Deus então levanta um juiz, e o juiz vem no poder do Espírito Santo e guerreia contra aquele adversário, contra aquele inimigo, livra o povo de Israel, e ali realiza uma espécie de governo, que nós chamamos de juízo, sobre toda a nação por determinado período de tempo. O livro de Juízes nos conta que há um ciclo. Há um ciclo de pecado, há um ciclo em que Deus envia o adversário para disciplinar o seu povo, há um ciclo em que o povo se arrepende, ora, e Deus levanta um juiz para agora trazer uma redenção ao povo, e dentro dessa redenção há um governo daquele juiz por determinado período de tempo. Então isso é um ciclo, meus irmãos. Há um ciclo também que o sábio em Eclesiastes nos diz, que não há nada de novo debaixo do sol. Você acorda, toma seu café, vai para o trabalho, volta para casa, faz uma ceia ou janta, dorme, e assim a nossa vida vive. O sol nasce num lugar, se põe em outro. Tem a lua cheia, tem a lua nova, tem a lua minguante, tem a lua... né? Então assim a gente vai, ao longo dos anos de vida, nós vamos vendo que realmente nem na história da humanidade há nada de novo, porque nós vivemos ciclos históricos que se repetem. Não sei se vocês já perceberam isso. Dito isso, meus irmãos, e por que eu disse isso? Porque nós devemos ter o cuidado de não permitirmos que a nossa vida venha a cair em ciclos como eram os ciclos de Juízes. Da mesma forma, não venhamos também a ficar estagnados, inertes, em nossa vida espiritual, achando que está tudo bem. Já viu quando a maré está boa? Quando a maré está boa, você não tem preocupação com o vento que vem daqui ou dali. Quando a maré está boa, você não está preocupado com o tamanho das ondas. Quando a maré está boa, quando tudo vai bem, Deus está no controle, né? Não é assim? Mas vem ciclos em que nem tudo vai estar bem. Mas Deus ainda está no controle. Ele não sai do controle, ele ainda permanece no controle. E aí, meus irmãos, aí é que entram os princípios que estão descritos aqui no livro do nosso amigo Jerry Bridges, no sentido de fomentar no nosso coração, formar no nosso coração, acender no nosso coração essa chama do entendimento de que nós devemos, meus irmãos, todos os dias buscar em Deus santidade. Devemos todos os dias, meus irmãos, praticar a piedade. E é isso que nós vamos ver aqui nesta noite. Depois dessa breve introdução, o livro ele é dividido em 3 partes, só que para trazer a memória de vocês o que vocês já viram. Na primeira parte, ele fala a respeito da necessidade de crescimento. Na segunda parte, ele fala em perseverar nos meios para crescermos espiritualmente. E na terceira parte, que é a parte que eu vou falar, apenas uma parte desta terceira parte, ele fala a respeito dos sinais ou evidências do crescimento espiritual. O que Jerry Bridges faz, meus irmãos, dentro do seu livro, formar uma equação. Ele inicia na sua primeira parte dizendo, olha, o amor e a graça nos conduzem a uma necessidade que nós temos de buscar em Deus santidade, buscar uma maturidade espiritual no nosso coração, no sentido de nos relacionarmos melhor com o Senhor, no sentido de adorarmos melhor o Senhor, no sentido, então, de ir para a segunda parte, que é nos exercitar nas ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos para que nós venhamos a crescer espiritualmente em Deus. E aí vamos ver na terceira parte, que é o resultado dessa equação. Né? A necessidade de crescimento, as ferramentas para crescer e, no fim de tudo, que é a prática oriunda exatamente da soma da necessidade com as ferramentas que ele, então, coloca aqui à nossa disposição
para nós crescermos espiritualmente. Então nós, meus irmãos, estamos agora, nesta aula, na terceira parte, que são os sinais do amadurecimento cristão. Na verdade, ele traz para nós 5 sinais, mas eu vou me ater hoje a 2 sinais, que são os 2 primeiros sinais do amadurecimento cristão, que é exatamente a busca pela santidade e a prática da piedade. Eu quero falar com os irmãos, nesse primeiro momento, a respeito da busca pela santidade. E já inicio com uma afirmação, que é uma afirmação do próprio autor. Fomos chamados para sermos santos. E esse fomos, meus irmãos, nós podemos substituir ali por todos nós fomos chamados para sermos santos. E é interessante porque o autor, assim que ele inicia, logo na primeira página, a respeito da busca pela santidade, ele fala assim, olha, a busca pela santidade, ser santo, não é, meus irmãos, para pessoas específicas, pastores, professores de escola bíblica, missionários, diáconos, os irmãos de oração, lideranças da igreja. Ele fala, não, o chamado para ser santo é um chamado geral para a igreja, é um chamado para toda a igreja. Ninguém, absolutamente ninguém, meus irmãos, pode ficar de fora deste chamado para ser santos, porque Deus, Ele não nos convida, Deus, Ele nos guia a sermos santos. Porque quando você recebe um convite, você tem 2 opções, você vai ou não. Mas Deus não nos faz um convite. Deus, Ele nos guia, através da sua palavra, na direção da santidade. Na direção daquilo que Ele quer para nós. O que Ele quer para nós? Que nós tenhamos o mesmo caráter que Ele tem. Que nós possamos participar, evidentemente, dos atributos comunicáveis do Senhor, porque dos incomunicáveis nós apenas somos beneficiados por eles, mas podemos participar dos atributos comunicáveis do Senhor, participar ativamente, meus irmãos, disso que nós conhecemos como santidade. Disso que nós conhecemos que é o que é ser santo. E por que que nós fomos chamados para sermos santos? Porque nós servimos a um Deus santo. Nós não servimos a imagens de escultura que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem corpo e não se move. Nós servimos a um Deus vivo, santo, reto, puro, inigualável. E esse Deus, Ele nos guia na direção da santidade, através, portanto, da sua palavra. Então nós fomos separados para o quê, meus irmãos? Para manifestarmos o caráter de Deus. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 20. Levítico 20, versículo 7. Quem encontrar primeiro aí pode ler. Portanto, santificai-vos e sejam o quê? Santos. Isso aqui, meus irmãos, é Levítico 20, versículo 7. Está ali, ó. Isso aqui, portanto, é imperioso. Isso aqui não é Deus chamando, isso aqui não é Deus convidando, isso aqui é Deus falando, sede santos. Santificai-vos, porque eu sou santo e eu não ando com quem não é santo. Eu não tenho aliança com quem não é santo. Eu não me manifesto em quem não é santo. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos, porque eu sou o Senhor, o santo de Israel, o santo Deus. Então Deus, meus irmãos, nos guia a ter o seu caráter. Deus nos guia
a buscarmos nele todos os dias santidade, a buscarmos diante dele todos os dias retidão. Deus nos guia, meus irmãos, todos os dias através da sua palavra para a santidade, porque a santidade representa uma separação. Você está vendo ali embaixo, ó, um povo que reflete o caráter de Deus. No Antigo Testamento, Israel, o povo de Deus, era conhecido como nação. E por que lá eles eram conhecidos como nação? Porque eles eram reconhecidos pelos seus adversários como a nação daquele Deus que faz maravilhas. Deus em Abraão, ele separa um povo. Em Jacó e nas tribos, ele confirma a separação desse povo. Na libertação do Egito, ele confirma não só a promessa de um povo, mas também de que esse povo habitaria uma terra prometida para Abraão em Gênesis capítulo 12. E Deus então diz para esse povo, olha, vocês são meus. O dia que vocês fizerem imagens de escultura e vierem a idolatrar outros, entre aspas, né? Outros que se dizem Deus, vocês estão lascados. Até o relógio falou. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, nós temos uma nação, que essa nação é propriedade de Deus, confirmada depois pelo apóstolo Pedro em uma das suas epístolas. E essa nação não pode de forma nenhuma ser caracterizada pelo paganismo das populações, das nações ao seu redor. Israel ia à luta, vencia. Israel pecava, Deus ia lá de alguma forma, realizava algum ato, algum milagre, alguma coisa, para que aquele povo fosse ali então expiado no seu pecado. Porque aquele povo era do Senhor e o Senhor não abriu mão do seu povo. Então aquele povo deveria andar de forma santa, mas esse povo não andou de forma santa e por não andar de forma santa foram para o cativeiro. Foram quase que exterminados porque não aceitaram andar sob o governo do Senhor. Mas quando nós viramos a página do Antigo para o Novo Testamento, o que nós vamos ver, meus irmãos, ainda é o povo de Deus. Ainda é a nação de Deus, mas agora não é mais uma nação no sentido de uma pátria, porque a nossa pátria está nos céus. É uma nação agora, meus irmãos, no sentido de ser um povo que Deus elegeu, separou, e este povo agora vai manifestar a redenção, vai manifestar a salvação, vai reverberar o bom perfume daquilo que conhecemos como Evangelho. Agora é a igreja. E tem uma excelente notícia para vocês. O mesmo guiar de Deus no Antigo Testamento para que o seu povo fosse santo, é o mesmo guiar de Deus no Novo Testamento, na sua igreja, para que sejamos santos. A mesma palavra que está em Deuteronômio 27 e 28 é a mesma para nós. Se você me obedecer, seguir a minha palavra, andar comigo, você será abençoado. Mas, se você me desobedecer, se você virar suas costas para mim, se você se render, hoje conhecido como mundanismo, mas no Antigo Testamento era o paganismo, você será amaldiçoado. Os mesmos decretos, as mesmas leis, as mesmas ordens e o mesmo guiar é participado à igreja, é participado a todos nós. E nós, meus irmãos, não podemos nos esquecer disso. No Antigo Testamento, a nação, o povo de Deus. No Novo Testamento, a igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, uma igreja em que Ele também guia em santidade, guia em fomentar nos nossos corações a busca pela santidade. E aí, vem uma pergunta que o autor faz, mas como buscamos essa santidade? Qual é o segredo para buscar a santidade? O que nós temos que fazer para buscar a santidade? E ele, meus irmãos, nos traz algumas respostas. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
versículo 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Primeira Tessalonicenses 5, 22 diz o quê? Abstendo-vos de toda... Mas ele antes fala assim, retende o que é bom. Retém o que é bom e abstenha-se de toda forma de mal. Ou seja, fuja da aparência do mal. Como nós buscamos a santidade, em primeiro lugar, fugindo da aparência do mal. Fugindo daquilo que aos olhos das Escrituras representa o mal. Tudo aquilo que confronta a palavra, tudo aquilo que vem de encontro às Escrituras, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, nós devemos fugir. E por que Paulo fala aos Tessalonicenses, abstendo-vos de toda forma de mal? Lembra da luta dele, quando ele fala que há uma luta entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne, e em determinado momento ele fala assim, aquilo que eu não queria fazer, eu faço. Porque, meus irmãos, não tente enfrentar o pecado. Não tente. Fuja da aparência do mal. Porque quando tentamos enfrentar o pecado, caímos. Não temos suporte. Por causa do pecado adâmico, nós não temos suporte para enfrentar. E enfrentar é o quê, meus irmãos? É bater de frente. Já viu? Não ia falar isso não, posso ofender, mas... Já viu uma pessoa de uma estatura um pouco menor? Quando ela vai brigar com alguém de uma estatura um pouco maior? Estufa o peito, né? Vem, pode vir, né? E no final, normalmente... A não ser que ele seja um Bruce Lee, né? Um Jean-Claude Van Damme, enfim. Né? Aí... Mas se ele não for, coitado, o que vai acontecer com ele? Vai tomar nas bolachas, né? É isso. É mais ou menos isso, meus irmãos. Então, por isso que Paulo diz, foge da aparência do mal, para você se manter fiel ao Senhor. Não só isso, meus irmãos, como é o nosso dia a dia. Precisamos ter um discernimento diário daquilo que escolhemos. E isso é fundamental para o processo de santidade, porque desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você faz escolhas. A todo momento nós estamos diante de escolhas. Toda hora surge na nossa frente uma escolha a ser feita. E quando nós temos no nosso coração o abstende-vos de toda forma de mal, fuja da aparência do mal, nós então fazemos a melhor escolha. Porque aquilo que se apresenta a nós como mal e fugimos, já estamos escolhendo a parte boa, já estamos escolhendo a fidelidade ao Senhor. Então todos os dias, meus irmãos, nós temos duas escolhas diante de nós, pecado ou santidade. Escolher aquilo que agrada a Deus ou escolher aquilo que agrada a nossa carne. Escolher aquilo que alegra o espírito ou escolher aquilo que entristece o espírito. Correr para os braços do Senhor ou correr para os braços das nossas próprias concupiscências. Amar a Deus ou amar ao nosso próprio coração. Ser fiel ao Senhor em nossas escolhas, em nossas decisões, ou ser fiel aos desejos do meu coração. Meus irmãos, o coração é enganoso. Como dizia, tomara que eu não erre o autor, como dizia Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica. Se nós dermos vazão ao nosso coração, nós vamos fabricar ídolos toda hora. Desde os pequenos que você guarda no bolso até os maiores que você não consegue nem carregar no colo. Como buscamos a santidade, meus irmãos?
com hábitos de vida semelhantes aos de Cristo. E aí eu te faço uma pergunta, diante de uma situação, qual a pergunta que nós devemos fazer? O que Cristo faria no meu lugar? O problema é que a resposta é sempre contrária ao que o nosso coração quer. Esse é que é o problema. Porque quando estamos diante de uma escolha e pensamos o que Cristo escolheria, o que Ele faria nessa situação, o nosso coração começa a tentar desvirtuar as Escrituras. Não, mas aquilo que está escrito ali não é bem isso. Não, acho que nesse sentido aqui pode ser aberta uma exceção. Qual o problema? Afinal de contas, todo mundo no trabalho aqui está fazendo bolão aqui para jogar na Mega Sena. Qual o problema de eu participar? Qual o problema? Quase toda a empresa participa do Caixa 2. Por que eu não posso receber essa gratificação também no meu contra-cheque? Mas esse irmão, é meu irmão lá da igreja. Então eu vou aqui dar um jeito de encaixar ele aqui no atendimento na frente de todo mundo. Percebe, meus irmãos, as pequenas escolhas? Algo que você pode dizer assim, mas isso não ofende a Deus, isso... As Escrituras dizem que um abismo... Meus irmãos, o abismo pode ser apenas um buraquinho do tamanho de uma tampinha de refrigerante. Mas quando você vê, virou um buraco negro. E aí os pequenos delitos... Meus irmãos, assaltante nunca inicia o processo de assalto num banco. Ele primeiro rouba R$10 da carteira do pai, ele rouba R$50 da carteira do primo, e assim ele vai até o dia que ele assalta o banco. Ele hoje mata um gato na rua, mata um cachorro na esquina, amanhã ele está matando um homem. Porque nós vamos ver que o pecado nos torna insensíveis. E o pecado tem um poder enganador. Ele nos engana, ele nos cega. Ele coloca venda nos nossos olhos e aí começamos a abrir exceções. Mas isso aqui... Hábitos de vida semelhantes ao de Cristo. Fazer tudo para a glória do Pai. Desenvolver, meus irmãos, padrões de hábitos espirituais. O que é um hábito se não uma disciplina? É você se habituar a fazer algo de certa forma. É você se disciplinar e criar no seu coração o hábito de você fazer aquilo ali. E não fazer o que o seu coração quer, mas se disciplinar no sentido de fazer aquilo que as Escrituras dizem. Aquilo que nós aprendemos culto após culto com os nossos pastores. Aquilo que nós aprendemos lendo as Escrituras. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 19. Eu vou abrir e vou ler, meus irmãos. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Um dia nós, meus irmãos, oferecemos a nossa vida para servir a maldade pela maldade, a maldade para a maldade. Mas hoje, meus irmãos, nós não somos mais aquela pessoa. Hoje nós somos uma nova pessoa. Habita em nós uma nova natureza. E essa nova natureza, meus irmãos, nos conduz a novos hábitos. Nos conduz a uma disciplina. Nos conduz a uma fidelidade. Ainda que venhamos a morrer por conta dessa fidelidade. Meu irmão, minha irmã, ainda que venhamos a perder os nossos próprios empregos por causa da nossa fidelidade a Deus. Mas é muito melhor ser fiel a Deus do que fiel a homens. É muito melhor, muito mais benéfico ser fiel ao Senhor do que ser fiel ao amigo de trabalho do meu setor. Mas olha,
Ele está enriquecendo, podia estar assim também. Mas 2, 3 anos depois, entra a Polícia Federal lá por dentro do teu trabalho, né? Leva todo mundo em cana, mas você que não participou está ali, ó. Porque um dia Deus responde e diz assim, olha, a sua fidelidade foi benéfica para você mesmo. Eu tenho um amigo em que todo o setor dele, por isso que eu dei esse exemplo que eu lembrei, eu não vou dizer onde ele trabalha, mas todo o setor dele, a PF entrou, levou todo mundo. E ele, coitado, crente, não fez nada, mas pensou, eu vou também, né, porque não foi. A delegada falou para ele, não, a gente sabe quem você é. É para dar glória a Deus 3 vezes de cambalhota, né? Mas ele falou, Alessandro, quantas vezes o tentador me tentou. Eu vi aqueles homens chegando só em carrão, viajando para o exterior, e eu ali com meu salário, minha mulher querendo viajar, meus filhos querendo viajar, eu não podia. Quantas vezes a minha própria família foi usada por Satanás para me conduzir a isso. Cobranças em casa da minha mulher, dos meus filhos. E eu pensando, se eu entrar no esquema, eu posso levar eles aonde eu quiser. Mas se eu entrar no esquema, eu não vou ter cara para me olhar no espelho todos os dias de manhã. O que é isso, meus irmãos, se não escolhas diárias? O que é isso, meus irmãos, se não o desejo realmente de andar com Deus, busca pela santidade. Porque o pecado, meus irmãos, ele obscurece nossa razão, entorpece nossa consciência, estimula os nossos desejos pecaminosos e fragiliza a nossa vontade. As Escrituras dizem que o pecado escraviza. O pecado não é um parceiro, o pecado não é amigo, o pecado mata e destrói, ou destrói e mata, na ordem correta. O pecado, ele escraviza. O pecado coloca o homem de joelhos. E para levantar é difícil, meus irmãos. Por isso que nós devemos fazer as escolhas certas, porque as escolhas certas nos fortalecem. As escolhas certas, assim como o pecado chama outro pecado, as escolhas certas nos chamam a outras escolhas certas. Um bom hábito nos chama a outros bons hábitos. Uma boa disciplina nos chama a novas disciplinas boas. E assim nós vamos, como as Escrituras dizem, de fé em fé, de glória em glória. Porque nós fomos chamados para sermos santos. Somos disciplinados para o mal também, meus irmãos, porque o mal também disciplina. Um abismo chama outro abismo. Um mal chama outro mal. A disciplina de um pecado te disciplina para o próximo pecado. E assim, o homem vai se afundando na lama, até o dia que ele morre afogado naquela lama ali. Não há mais como tirá-lo de lá, porque ele está completamente entorpecido pelo poder do pecado. E só Cristo, com a sua glória e misericórdia, que pode restaurar essa vida. Como buscamos a santidade, meus irmãos, ainda exercitando as Escrituras. Pois, meus irmãos, isso aqui não é um livro teórico. Você pode estudar a teologia, você pode estudar as doutrinas, você pode participar dos cursos da igreja, mas tudo isso, meus irmãos, não pode ficar no campo do teórico. Isso tem que ser tirado do campo do teórico e ser praticado. A Bíblia deve ser praticada. A Bíblia deve ser exercitada diariamente. Por isso que as Escrituras, no Salmo 119, nos ensinam o quê? A guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para quê? Para não pecarmos contra Ele. Ao guardarmos as Escrituras no nosso coração, nós teremos o discernimento para escolher.
Teremos uma sabedoria, não nossa, humana, mas uma sabedoria divina, porque o Espírito vai usar o conhecimento que nós temos da Escritura para aplicar a Escritura em nossas vidas. As Escrituras, meus irmãos, são como uma vitamina diária. E que um dia que você deixa de tomar essa pílula, você corre um sério risco. Todos os dias, temos que tomar essa pílula. Ela é o remédio para a nossa alma, meus irmãos. Ela é o remédio para o nosso coração. Só, e somente só, as Escrituras mudam o coração do homem. Você pode ler grandes autores. Você pode ler vários livros. Mas se você não ler o livro dos livros, de nada vai adiantar. Então, buscar a santidade é também o que? Praticar as Escrituras, porque quanto mais praticamos as Escrituras, mais somos capacitados na busca pela santidade, mais somos santos diante do Senhor. Dito isso, meus irmãos, eu trago uma outra mensagem para vocês. Fujam dos falsos mestres. Você que gosta do YouTube aí, ouve de tudo um pouco, mas não tem discernimento para ver de tudo um pouco, não veja. Até que você tenha maturidade suficiente para assistir de tudo um pouco e saber julgar, porque a palavra ela é julgada, meus irmãos. Quando nós estamos na igreja, sentado no banco, ouvindo a palavra, aquilo que o pastor está dizendo no altar deve ser julgado. Se ele está falando algo que não tem nada a ver com a palavra que ele leu, tem algo errado. Porque nós pregamos o quê? A nossa vida? A minha vida pouco importa. Nós pregamos a vida de um grande homem da história? Nós pregamos a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E ao pregar Cristo, ao pregar a sua palavra, esse poder emana do altar, emana daquela pessoa de tal forma, meus irmãos, que muda corações. Então nós precisamos fugir dos falsos mestres, julgar o que as pessoas dizem, meus irmãos. E julgar o quê? À luz do que eu acho? Não, pouco importa o que eu acho. Julgar à luz do que a Escritura diz. Julgar à luz do que a palavra nos diz. Como buscar a santidade, meus irmãos? Disciplinando o nosso coração para matar os desejos da carne. E o nosso coração, meus irmãos, como diz um provérbio, do nosso coração flui vida e morte. Vida e morte. Nunca confie no seu coração. Jamais. Porque o que o seu coração, o que o nosso coração transmite, pode ter uma aparência de bom, mas por trás pode ter uma influência ou uma raiz do Adão que ainda vive em nós. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deuteronômio 27 e 28. Por causa dessas coisas vem o juízo, vem o futuro, a futura ira de Deus sobre aqueles que são desobedientes. Dito isso, meus irmãos, o que nós devemos fazer então para buscarmos a santidade? São tantas coisas, né? Mas nós devemos adotar medidas a fim de nos separarmos do pecado. Corte aquilo que faz mal à sua vida. Assim como num regime alimentar, às vezes por estética ou às vezes por uma necessidade
física, uma necessidade de saúde. O pecado, ele não só mexe com a nossa estética, mas mexe também com a nossa saúde física também, e espiritual principalmente. Corte aquilo que faz mal. Corte aquilo que entra na sua casa e não agrega em absolutamente nada. Corte aquilo que tem aparência de mal. Corte. Se está no seu celular, corte. Se está na TV da sua casa, corte. Desfaça suas assinaturas de streaming, seja do que for, mas não permita mais que o mal entre na sua casa, porque daqui a algum tempo você vai normalizar aquele mal. Vai achar hipernormal ver filmes com práticas homossexuais. Vai achar hipernormal ver filmes com aborto. Vai achar hipernormal, aliás, no Brasil, na nossa sociedade, isso já está encruado há muitos anos, né? Vai achar hipernormal um homem deixar a sua casa com filhos e se casar com uma outra mulher. Vai achar hipernormal uma mulher se prostituir. Então, corte aquilo que você sabe que afronta as Escrituras. Corte aquilo que você sabe que não vai em absolutamente nada agregar a sua vida com Deus. Não vai somar em nada, muito pelo contrário, vai te levar para mais longe de Deus. Meu irmão e minha irmã, não se engane. Ainda que você esteja vendo aquilo e saiba que aquilo é errado, se você continuar vendo, daqui a algum tempo eu te dou a certeza de que você vai passar a achar normal. Como muitos crentes, infelizmente, acham tudo isso que está acontecendo no mundo normal. Acham corrupção normal, acham infidelidade normal, acham homossexualidade normal e tantas outras coisas que estão na nossa sociedade e que têm, meus irmãos, invadido as igrejas de tal forma que tem conduzido muitas pessoas, por mais absurdo que você possa estar achando nesse momento, muitas pessoas a não ter o entendimento de que aquilo ali é pecado. Não é, isso é errado, não, é pecado. Não é errado, é pior do que errado, é pecado. Ainda que seja legalizado, ainda que esteja na nossa Constituição, ainda que tenham súmulas do Supremo Tribunal Federal, é pecado. E a nossa Constituição se chama Bíblia. Respeitamos as leis do nosso país na medida em que elas respeitam a nossa fé. A partir do momento que elas ultrapassam a linha da nossa fé, da nossa verdade, do que está nas Escrituras, nós ficamos com quem? Com as Escrituras. Portanto, devemos, meus irmãos, adotar medidas a fim de nos separarmos do pecado. Corte aquilo que faz mal. Quando o sal faz mal para a sua saúde, o que você faz? Continua comendo sal? Não, porque você sabe que vai morrer, né? Quando o açúcar faz mal à sua saúde, você continua comendo açúcar? Não, porque você sabe que vai. Então, aquilo que faz mal não é cortado por quê? Aquilo que mata o nosso relacionamento com Deus, aquilo que mata a santidade de Deus em nós, não é cortado por quê? Porque mata também. Mas você não está sentindo na carne, né? Você não fica tonto quando a taxa de açúcar está lá em cima, não é? Você não tem aquela dor de cabeça quando você exagerou no sal, daquele churrasco de domingo à tarde, né? Mas o pecado mata silenciosamente. Então, corta, meu irmão, minha irmã, aquilo que faz mal. Corta aquilo que não é para você estar vendo. Tape seus ouvidos para aquilo que não é para você ouvir. Porque o pecado, meus irmãos, ele é uma expressão de rebeldia contra Deus. Devemos, então, mortificar o pecado. Primeiro, lidar com toda forma de pecado através das Escrituras. As Escrituras dizem para nós o que é pecado. As Escrituras deixam bem claro para nós o que é pecado. Segundo, lutar contra isso todos os dias.
Fazendo o quê? Lembram de Paulo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Fuja da aparência do mal. Em terceiro lugar, meus irmãos, fugir da aparência do mal significa romper com esta rebeldia. Fugir da aparência do mal significa, quando ele se apresentar, você dizer não. E por fim, tudo isso, evidentemente, meus irmãos, tudo isso é regado à oração, à dependência de Deus, a uma devoção diária, a uma manifestação de amor pelas Escrituras. Tudo isso, meus irmãos, não somos nós com as nossas próprias forças. Evidente que temos a nossa responsabilidade, mas também vivemos na dependência de Deus, vivemos na dependência do Espírito. É Ele que trabalha no nosso coração, é Ele que fomenta no nosso coração esse desejo de fugir da aparência do mal, esse desejo de dizer não ao mal, esse desejo, meus irmãos, portanto, de buscar nele a santidade todos os dias. Não podemos nos esquecer que o Espírito Santo não é um parceiro na nossa busca pela santidade. O Espírito Santo é quem nos santifica. É Ele que é derramado sobre nós no sentido de nos santificar, no sentido de nos curar, no sentido de nos transformar, no sentido de nos moldar todos os dias ao caráter do santo, ao caráter de Cristo, ao caráter, portanto, de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos fracos e limitados. Se não for pela dependência do Espírito, nós não iremos a lugar algum. Amém? Se você ficou com alguma dúvida, depois você pergunta ao pastor Robson, que ele te responde todas as dúvidas. Rapidamente, meus irmãos, a prática da piedade. Você já viu a necessidade de ser santo? Você se utilizou das ferramentas que as Escrituras nos proporcionam para sermos santos? Você começou a fazer escolhas certas na sua vida? Você começou a trabalhar efetivamente, fugindo da aparência do mal? E agora, então, você vai praticar aquilo que conhecemos como piedade, o exercício da piedade. E olha o que Paulo diz a Tito, lá no capítulo 2, versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Nós estamos, meus irmãos, debaixo de uma graça que educa. A graça de Deus nos educa nas Escrituras a tal ponto que nós deixamos de lado as paixões mundanas que estão no presente século, estava no século de Paulo e ainda estão no nosso século. Então nós nos separamos dessas práticas mundanas, nos separamos da prática da impiedade e fazemos o que agora? Praticamos a piedade. E o que é exercitar a piedade? O que é praticar a piedade, meus irmãos? A piedade é uma atitude pessoal nossa, no sentido de buscar sempre estar agradando a Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus? Tudo que você faz é para a glória de Deus? Deveria ser. Do seu acordar ao seu deitar, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Por isso que escolhemos as coisas certas, por isso que buscamos a santidade, por isso que fugimos da aparência do mal, porque praticamos todo o dia inteiro o quê? A piedade. O que é a piedade? É andar para agradar a Deus. É andar para agradar o Senhor. É andar dizendo, eu não tenho que ser agradado em nada, quem tem que ser agradado é o meu Redentor, é o meu Senhor, é o meu Salvador, Ele que tem que ser agradado. A minha vida tem que ser um agrado ao Senhor, a minha vida tem que gerar alegria no coração do Senhor, a minha vida deve
ser motivo de um sorrir do Espírito Santo para mim todos os dias. A nossa vida, meus irmãos, ela deve ser no sentido, portanto, de agradá-lo. É uma devoção pessoal, ou como o autor chama, uma devoção de ação. E aqui não estou falando de devocional, aquele devocional diário que você faz, não. É uma vida que já é um próprio devocional. É uma vida que pratica as disciplinas espirituais, é uma vida que pratica princípios espirituais, é uma vida que anda agradando ao Senhor, pensando sempre no Senhor. Lembra que Paulo diz, ainda lá no texto de Tessalonicenses, orai sem cessar? O que ele quis dizer com isso? Ande em piedade o tempo todo. Seja piedoso em todo momento. Paulo está dizendo assim, quando ele fala orai sem cessar, ele está dizendo assim, não se esqueça de Deus em nenhum minuto do seu dia. Piedade é, meus irmãos, ou só se pratica com foco, portanto, em Deus. E a devoção é a ferramenta desse foco, uma vida de devoção ao Senhor. Uma vida de serviço ao Senhor. No trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na fila do banco, em qualquer lugar onde nós estamos. Qual foi o convite que Jesus nos fez? Ser sal e luz. Em todo lugar onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tem que ser Jesus colocando a planta dos pés dele ali. Em todo lugar para onde nós nos dirigirmos, nós temos que ir sempre na companhia do Espírito Santo. Você pode estar, meu irmão, minha irmã, você pode estar lá no Maracanã, no meio da melhor torcida do mundo, que você sabe qual é. Preciso nem falar. Preciso nem falar. Vou te dar só um caminho, aquela que nunca foi rebaixada. Você pode estar lá. Está todo mundo à tua volta pulando, xingando. E tu está ali só no vamos Flamengo, só isso. Aí fica, eu vigiando meu filho e meu filho me vigiando. Aí você comemora um gol, você abraça teu filho, abraça o filho dos outros, você nem sabe quem está abraçando, né? Você pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, meu irmão e minha irmã. E você pode ser sal, você pode ser luz. Você pode estar em qualquer lugar e não precisa se misturar. Não precisa falar o que os... Lembra da tal da Maria vai com as outras, né? Você não precisa ser a Maria vai com as outras. Você não precisa ser a Maria vai com as outras no seu trabalho, você não precisa ser a Maria vai com as outras lá no churrasco que o chefe chamou do aniversário dele. Você não precisa, você pode ir lá, ter a sua postura, sentar, comer, ver todo mundo no trabalho tomando lá as suas biritas lá, né? Bebida, as suas gorobas de Satanás, né? E você está ali, tomando sua água, seu guaraná, sua coca, né? Está lá todo mundo falando palavrão, dançando pagode, tu está ali pensando assim, meu Deus, coisa ridícula. Igual eu vi semana passada no aniversário de um amigo. Meu Deus. Que decadência. Aí eu pensei, um dia eu já fui assim. Que bizarro. Como eu era bizarro. Como eu era ridículo. Meu Deus, eu fiz isso. Eu fazia isso também. Você pode estar ali. Você pode estar vendo aquilo tudo. Mas você está se mantendo em agradar a Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu estou no protocolo. Eu estou realizando um protocolo, um contrato social. Vou lá na festa da minha família, lá que todo mundo bebe, todo mundo acaba lá, sempre acaba numa confusão. Eu estou lá, mas eu não estou na confusão, estou lá no cantinho, vendo a confusão acontecer, estou na minha e tal. E daqui a pouco eu saio a francesa. Não é? É assim, meus irmãos. Afinal de contas, vivemos socialmente. Somos separados do mundo em nossas ações. Somos separados do mundo em nossas atuações.
mas nós vivemos socialmente. Mas viver socialmente não é viver de forma mundana. Viver socialmente não é, meus irmãos, viver praticando aquilo que a sociedade pratica. E é por isso que nós vivemos uma forma a devotar a nossa vida ao Senhor, de forma a praticar a piedade, a praticar a devoção, porque, meus irmãos, tudo é feito para a glória de Deus. Absolutamente tudo é feito. Tudo deveria ser feito em nossas vidas para a glória de Deus. Desde as pequenas coisas às maiores coisas, tudo é para a glória de Deus. Nós não podemos estar distraídos. E, meus irmãos, a distração é o mal desse século. Não podemos estar distraídos, temos que estar ligados o tempo todo no Senhor. O piedoso, ele tem comunhão com Deus. O piedoso, ele ora, lê as Escrituras, jejua, separa tempo para buscar a Deus. Porque a piedade, meus irmãos, é a devoção a Deus que resulta em uma vida que o agrade. Você termina o seu dia e faz uma pergunta assim: será que agradei a Deus hoje? Quando você vai dormir, e não vem com essa história para mim de que tu vai dormir e pega a Bíblia para ler antes de dormir, não. Hora de dormir é hora de dormir. E as Escrituras dizem que Deus nos abençoa até enquanto dormimos. Então deixa para ler a palavra quando você estiver descansado. Mas quando você vai dormir, você se pergunta: será que o meu dia, será que as minhas palavras, será que as minhas ações, será que o meu mover durante todo esse dia agradou a Deus? Se eu me colocasse por um só segundo no lugar de Deus e visse o filme de todo o meu dia passando numa tela de cinema, eu me agradaria daquele meu servo? Eu me agradaria daquele meu filho? É a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias, porque nós, meus irmãos, devemos nos julgar todos os dias. Julgar as nossas escolhas, as nossas ações, todos os dias. Porque se queremos melhorar, devemos então identificar aquilo que não está bom. E sempre temos algo que não está bom. E assim todos os dias, manifestarmos essa piedade. O piedoso, portanto, ele tem o caráter de Cristo. Ele possui o caráter do Senhor. E quero terminar dizendo a vocês, meus irmãos, que o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, e temos também algum fruto aí em Colossenses 3, depois vocês façam a leitura dessas duas passagens, é a manifestação da piedade. O fruto do Espírito é a manifestação da nossa piedade diária, ou pelo menos deveria ser. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, que está lá em Colossenses, domínio próprio, compaixão, humildade, perdão. São disciplinas, meus irmãos, espirituais que devem estar na nossa vida, e essas disciplinas espirituais, o fruto do Espírito Santo, é a manifestação desta piedade diariamente. Pois somos o povo que ama. Amamos até os nossos inimigos. Que coisa, né? Amar o teu amigo é mole. Jesus falou isso, não foi? Amar o teu amigo é fácil. Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7? Somos um povo alegre, meus irmãos. Como o João disse aqui em meio ao louvor, nós
O mundo não entende a nossa paz, a nossa alegria. Mesmo quando as tribulações vêm, mesmo quando as tempestades chegam, nós permanecemos fiéis ao Senhor. E a alegria não sai do nosso coração, porque nós sabemos, assim como Jó descobriu, nós também sabemos que o nosso Redentor vive. Somos um povo da paz, não essa paz que o mundo prega, mas aquela paz que o mundo não entende. É a paz da eternidade, é a paz de saber que um dia as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá doença, não haverão guerras. É um povo paciente, não é? Eu sei que vocês são pacientes, não são? Longânimos, benignos, fiéis, um povo que domina as suas concupiscências, não é? Povo que tem domínio próprio. É tão bom, meus irmãos, quando a gente chega à noite em casa e lembra, traz à memória algo que aconteceu durante o dia, você pensa assim, caramba, eu consegui, eu resisti. Aquela pessoa me perturbou, me beliscou, querendo que eu, né? E eu tô com ódio dela, mas eu tô com raiva dele. Aí começa, né? Filho do capiroto, servo de Satanás, né? Aí começa. Mas você se dominou, não é? Mas você se dominou. Meus irmãos, domínio próprio não está no campo da ação. Domínio próprio está no campo do coração. Não está no campo da ação. Está no campo do coração. Não adianta, você não explodiu, você não respondeu, você não brigou, mas você chegou em casa, botou o joelho no chão e falou, Senhor, queima ele. Que domínio próprio é esse? É bem isso. Senhor, não tinha aqueles salmos imprecatórios de Davi? Taca pedra nos filhos dele, Senhor. Não é a oração de Davi? Taca pedra nos filhos deles. Tem muito crente que queima ele, Senhor. Isso não é domínio próprio. Humildade. E o pior de todos, meus irmãos, perdão. Jesus disse, porque se vós não perdoar os pecados uns dos outros, tão pouco o vosso Pai Celeste perdoará. Isso é muito sério, meus irmãos. A prática da piedade a prática da piedade é a concretização da aplicação do fruto do Espírito Santo. E nós precisamos buscar a santidade, mas também, dentro dessa busca da santidade, praticar a piedade. De tal forma, meus irmãos, que se assim não for, nós não estaremos na eternidade vendo Deus face a face. Nós necessitamos... Já chama o Robson, por favor, Robson. Nós precisamos, meus irmãos, levar a nossa vida espiritual a sério. Não levar a sério, ouça bem o que eu vou te dizer, eu vou acabar agora. Não levar a nossa vida espiritual a sério no sentido de fazer serviços na igreja. Mas muito antes de trabalhar na igreja, muito antes de servir ao Senhor na igreja, nós devemos servir ao Senhor no nosso coração. Muito antes, meus irmãos, de sermos santos na igreja, devemos ser santos em nossa vida.
diária. Muito antes de manifestarmos a graça de Deus aqui, devemos manifestar a graça de Deus fora daqui. Para que as pessoas possam olhar e verdadeiramente enxergar em nós a Igreja de Cristo. Buscar a santidade é essencial para a vida cristã. Sem buscarmos a santidade do nosso Deus, meus irmãos, nós não viveremos uma vida espiritual sadia. E estaremos sempre optando, fazendo escolhas erradas. E no fim de tudo, não estaremos praticando piedade, não estaremos exercitando, não estaremos sendo exemplo, sendo sal e luz nessa terra. Então, que Deus possa nos ajudar muito mais do que Ele já nos ajuda, com a sua palavra, com os homens que Ele levanta para pregar a sua palavra, com os cursos que tem nas igrejas, que Ele nos ajude muito mais, no sentido de que o nosso coração seja fiel, ainda que seja para a morte, porque essa hora vai chegar, meus irmãos, e ela está próxima. Não se escandalizem, mas num futuro bem próximo no Brasil, pastores serão presos, igrejas serão fechadas. Aguarde. Aguarde. Mas quem vai permanecer de pé são os 7.000 que Deus separou para não se dobrarem a Baal. O seu povo fiel, a sua igreja. Deus abençoe, meus irmãos. Me perdoe alguma brincadeira, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você seja um santo na presença de Deus.